com todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouco com a nossa querida e maestríssima psicóloga Ilana, sobrenome? Feingold. Ela só que sabe. Ninguém consegue falar o Fenergold, Finningold. Vamos conversar, ela vai se apresentar um pouco e a gente vai ter um papo extraordinário, compreendendo um pouco da função clínica com a neurociência e aprofundar um pouco dessa conversa, né, com as abordagens e falar um pouco da perspectiva dela e do trabalho dela também voltado nessa temática. Com novidades. Se apresente pra gente. Bom, meu nome é Ilana Feingold, sou psicóloga, psicoterapeuta, trabalhei no começo da minha carreira, quer dizer, no começo, por 15 anos eu trabalhei com recursos humanos, fazendo implantação de recursos humanos, então MBA em gestão de pessoas e questões ligadas à área administrativa e de gestão de RH. E depois eu fui fazendo as minhas formações mais voltadas para comportamento, para o contato humano, né? Então, fiz a minha primeira formação em PNL, sou especialista em programação neurolinguística, master trainer em neurolinguística, em TCC, terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema e psicologia intercultural. Isso é só um resumo. Imagina se ela fosse o dia todo falando o currículo, né? O que eu acho muito bacana assim, no teu trabalho, né? Para quem não sabe, foi minha psicóloga, então a gente buscou o trabalho dela porque ela trabalha diretamente muito forte com essa parte empresarial. Sim. E o mundo empresarial é muito diferente. Sim, né? bastante. Não é comum você ver um psicólogo que trabalha diretamente Não, nessa. é bem raro. É raro você ver. Eu tenho algumas colegas que fizeram a transição, tá? Da área organizacional para a área clínica. E eu percebo que pelo fato de eu ter começado na área organizacional, isso me ajudou muito na clínica. A sensação que me dá, e obviamente eu não estou desmerecendo os profissionais que sempre foram da área clínica, pelo amor de Deus, guardando aqui cada um no seu, cada qual, mas eu ter vindo da área organizacional, a sensação que me dá eu vim do mundo real. Eu vi relações reais, eu vi interações reais de equipe, de gestão. O fato de eu ter passado por isso, quando eu vim para a clínica, tinha muita demanda clínica ligada a questões organizacionais, problema com o chefe, problema com colegas de trabalho. E quando as pessoas vinham relatar problemas de relacionamento, sempre traziam exemplos ligados ao trabalho, né, à atividade laboral. E isso para mim já era um terreno conhecido, já era um território conhecido. Então me ajudou muito, muito, muito. E inclusive entender dores, por exemplo, de empresários. Porque existe sempre aquela coisa, né, de os funcionários contra os empresários contra funcionários. Então, o RH, ele tá ali no meio, né? Ele faz exatamente esse equilíbrio entre um lado e outro. Então, eu poder entender qual é o lado das pessoas que trabalham nas empresas e dos donos de empresa, dos empresários, quem monta os desafios, as dores, as angústias de você montar uma empresa, de você montar uma equipe. Então, isso realmente me deu muito ferramental, me deu muita base para eu poder trabalhar na clínica, que foi fantástico. E o que chama muita atenção no teu trabalho é a diretude, né? Então, quando a gente tem, hoje, muitos dos meus pacientes vão para você, então eu acompanho o processo, não só meu, como dos meus pacientes. Então, a gente percebe que é um processo muito reto, muito diretivo. Eu até brincava contigo, né? Que quando eu tento mudar o processo, tu me puxa pelo pé e fala, volta aqui, que esse daqui é o rumo. Geralmente na psicoterapia convencional, que a gente tem de costume, ela é mais aberta, né? E muitas pessoas me questionam, Paulo, e os resultados? Então os resultados dessa psicoterapia mais diretiva, ela é mais curto? Ou então esse resultado se prolonga? Olha, depende do perfil do paciente, depende do engajamento dele ao processo terapêutico, isso tudo. Eu acho que depende é a palavra-chave de todo terapeuta, né? Assim, depende. Mas realmente, depende de muitos fatores. Agora, tem muitas abordagens que elas tratam e, vamos lá, eu estou falando aqui de vários caminhos para chegar no mesmo lugar, nós estamos falando de saúde mental, ok? E tem vários caminhos, eu respeito absolutamente todas as abordagens e eu sou zero restrição com nenhuma abordagem. Então, eu acho fantástico que você possa percorrer vários caminhos para chegar nos mesmos lugares, que é o da saúde mental. Tendo dito isso,
a gente tem abordagens que são mais... que respeitam mais o tempo do paciente, que ele vai na onda dele, ele vai falando o que ele vem na cabeça, e aí daquilo ali o profissional vai montando. Deixa fluir. Deixa fluir, e aí ele vai montando e ele entrega. Olha, entrega os insights, né? E tem algumas abordagens que são mais objetivas e são mais diretivas. Por eu ter vindo da área organizacional, eu acho também que isso me deu aquele senso de praticidade e resultado rápido, porque a gente sempre é muito cobrado de coisas aceleradas e rápidas, né? Não que você vá desrespeitar o tempo da pessoa, até porque tem coisas que você não consegue, que ele não está preparado ainda para aceitar, para acomodar, são informações que ele não está preparado. Então você precisa ter essa sensibilidade, avaliar em que terreno você está pisando. Mas... quando você percebe que ele tem maturidade para escutar, que ele só não chegou ali ainda, eu dou um empurrão. Eu dou. Ei, tu não tá vendo isso aqui não? Percebeu isso aqui não? Ó, lembra que você tá fazendo isso aqui igual que você fez aqui? E isso vai realmente acelerando. É diferente de eu perguntar, isso já aconteceu com você em outras ocasiões? Aí deixa a pessoa cascavilhar a memória dela, né? Então aí ele vai pesquisar no arquivo de memórias. Isso aconteceu? Não, acho que não. Cara, se eu sei o histórico dele, aconteceu sim. Tu lembra não? Semana passada que tu me disse isso. Sim. Presta atenção. Então eu realmente trago. Isso é uma prática que eu me sinto à vontade em fazer, de verdade. Algumas pessoas precisam de um tempo um pouco maior para acomodar. Outras, quando elas estão caminhando legal, eu vou no ritmo. E como é que você está vendo hoje, dentro dessa perspectiva empresarial? Porque eu acho, né? Eu estou conversando com 2 psicólogos, né? Eu sou... Hoje você é o arroz. O arroz. O arroz. Como é que você vê hoje, como é que está o impacto da saúde mental? Porque a gente, quando conversa, a gente também é empresário, como você também é uma empresária dentro do seu ramo profissional. Sim. Quando chega os empresários hoje, os donos de clínicas, ou você como um profissional que realmente é o seu empresário, que quer melhorar a sua função, Sim. a sua dinâmica no trabalho, como é que você está achando esse impacto hoje na função emocional e cerebral? O que está trazendo mais para o seu consultório isso? Porque o mundo está girando, as pessoas estão se cobrando mais, então a gente fica naquela linha tênue. Será que eu estou de mais ou será que eu estou de menos quase nada? Como é que eu vou chegar lá? Né? Tá. Então, isso está gerando, acho que, um impacto muito grande. Como é que você está vendo isso, a busca de pessoas dentro do seu consultório, dentro dessa evolução a nível profissional, essa evolução pessoal? Tá. De novo, depende. Mas depende da idade, depende da geração a que aquela pessoa pertence. Então, eu sou procurada por jovens empresários. Jovens empresários, eles têm uma característica diferente de empresários mais consolidados, né? Já mais amadurecidos. Os jovens querem resultado imediato. Eles são... a atenção deles simplesmente não consegue se manter por muito tempo em uma atividade só. Então, eles querem realmente resultado rápido, qualidade de vida elevada, né? E já os empresários um pouco mais consolidados, um pouco mais amadurecidos, eles já vêm também de uma cultura e de uma época em que você trabalha da hora que acorda, a hora que você vai dormir e, na verdade, você não dorme, você desmaia porque você está exausto. E, de fato, querem muito resultado. Por isso, inclusive, que vem muito impacto, né, nessas relações entre o empresário e os funcionários, porque ele fala, cara, eu trabalho feito um camelo, eu não paro, hora nenhuma. E quando ele vê alguém que está fazendo ou um corpo mole, ou então, não é nem uma questão de corpo mole, é não dando a mesma importância que ele dá, e nem tem como, porque a empresa é dele, né? Não tem como. Não natural rende que não na mesma dê, velocidade. não vai render, ele fica enlouquecido. Então, sim, existe uma procura de empresários muito grande pelo processo terapêutico, mas eles vêm com demandas diferentes, dependendo da geração, sabe? E hoje a gente está tendo um choque muito grande com isso, com relação ao que exige os mais amadurecidos e o que exige os mais recentes, os mais novos. Por conta desse né? imediatismo também, né? Exatamente. E aí a gente, eu acho que é um pensamento meu. Será que isso não gera, por ser mais imediatista, mais as questões de
dificuldades emocionais, um aumento de uma ansiedade? Tem, mas tá tu entende que associado? tem dificuldade emocional nos dois pontos? Sim. Existe uma imaturidade emocional e isso não importa se o empresário ou o paciente, ou seja lá quem for, né, de quem a gente estiver falando, mas não importa de que geração ele seja, existe um sofrimento. Ou é o sofrimento porque eu tô zero qualidade de vida e eu preciso encontrar um equilíbrio, ou existe um sofrimento porque eu não tive o resultado que eu queria, porque eu fiz e não tive o resultado que eu queria imediato como eu imaginei que eu teria, e isso também me traz um sofrimento. Então, são sofrimentos distintos, mas todo mundo tem uma carga de sofrimento. E uma coisa que me chamou muita atenção, vocês falando sobre isso, ficou na minha cabeça assim, cara, o que está surgindo de guru empresarial Sim. no mundo é um negócio fora do comum. É bate palma ao contrário, Isso. grita, faz isso e faz aquilo. Dá cambalhota, grita uhul, enfim, vamos lá. E todos eles, é impressionante. Eu já fiz uma pesquisa em cima disso. Todos os que estão hoje na moda, os que estão no ápice, todos eles falam de neurociência. Mas sim. todos eles me parece que nunca abriram um livro de neurociência. E eu sei. É mais ou menos um fast food de frases motivacionais, né? Você junta tudo, aí faz um apanhado e vomita nas pessoas, né? Grita, eu vou conseguir. Tem muitos competentes, tá? Vamos tem. ser claros. Tem muita gente boa, tem muita gente competente. Mas se você quer falar de maioria, Sim. Os né? que aparecem geralmente são os que gritam. Sim. Os que estão ali por baixo, que geralmente estudam realmente neurociência, são os que te entregam o resultado. Sim. Você é uma pessoa que eu sei que estuda neurociência, Sim. né? E Desde gosto quando muito. a gente conheceu, Sim. né? E eu queria entender como é que tu engloba a neurociência dentro do teu processo, Tá. né? Como é que funciona esse processo para ti no consultório? Olha, para mim foi uma grata surpresa quando eu conheci o processo do neurofeedback, por exemplo. Foi uma gratíssima surpresa. Eu já estudava sobre neuropsicologia, que realmente é um tema que vem esquentando cada vez mais, né? De alguns anos para cá. Então, de 90 para cá está sendo primeira linha. Exatamente. Então, vem aquecendo muito. E eu vinha estudando, concentrando em neurociência. E quando eu percebi, quando eu soube, que eu descobri, e que eu usei inclusive a ferramenta, porque da mesma forma que você já usou meus serviços, eu usei o seu. Então, eu também me submeti ao processo de neurofeedback e eu entendi que o cérebro da gente nem sempre, ou não só através da palavra ou da medicação, ele pode se reorganizar. E foi uma ferramenta que eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso acelera demais um resultado. Acelera demais. Eu tenho os meus pacientes, porque realmente a gente compartilha pacientes, os meus pacientes que vêm de neurofeedback e os que não vieram eu encaminho, porque eu realmente acredito nisso, eu acredito de verdade, e eu vejo melhoras significativas, eles vêm com outro tipo de organização mental. Eles vêm com... se a ansiedade estava galopante, eles vêm com isso controlado, para a gente poder entender o que é que leva ao processo ansioso, para que isso não desencadeie novamente, mas ele vem organizado. É impressionante quando tem uma pessoa que está extremamente cansada, o neurofeedback vem e faz uma reparação, uma reorganização, de regeneração para aquela pessoa. E ela fala, tem paciente, saí do Paulo, foi ótimo. Eu dormi feito um bebê, maravilha, ótimo. E o fato da pessoa dormir feito um bebê, gente, pelo amor de Deus, é qualidade de vida. Ela acorda bem, ela vive bem, o nível de ansiedade cai, o nível de estresse cai. Você reorganiza um ser humano, você mexendo no cérebro dele, pelo amor de Deus. Exatamente. E o que é muito interessante, por quê? O neurofeedback ele é um condicionamento. É um condicionamento operante. Sim. E o condicionamento operante ele parte da repetição. Tá? E eu fico imaginando, num consultório terapêutico, a gente geralmente encontra o nosso paciente uma vez por semana. Isso. E eu deixo o meu feedback ali para que isso circule durante a semana. Mas durante o processo semanal dele, ele não tem ninguém para dar suporte. Não tem. A menos que seja um caso de emergência, ele precise mandar uma mensagem urgente, de verdade. Mas eu sei que alguém está desenvolvendo algo em cima disso. Eu queria saber como é que funciona isso, né? Tá. O que existe hoje para essas pessoas que vão, às vezes, no terapeuta um dia na semana, mas que tem uma necessidade de um suporte terapêutico. Isso.
para além da demanda terapêutica, tem pessoas que gostam de conversar e gostam de trocar ideia. Fala, ai, aconteceu isso, ai, eu vi aquilo. Cara, e não tem com quem trocar. Isso é real. Eu recebo muitos pacientes, eu recebo muitas mensagens e tem muitos que mandam mensagem pra mim assim, ei, eu vou só te contar, não me responde não, tá? Não precisa me responder porque eu sei que tá sábado, eu sei que é domingo, eu sei que é de madrugada, não precisa responder. Nunca fiz isso. Imagina. Ele não precisa responder. Mas eles querem compartilhar, eles querem conversar. E aí agora, juntando, né, tecnologia, juntando prática terapêutica, eu pensei numa forma de atender esse público quando eles não estiverem dentro do consultório. E aí sim é a ferramenta do Grilo Falante, que é uma ferramenta que eu criei e está sendo lançada agora. É fresquinha, saidinha do forno, maravilhosa, para dar suporte emocional, para ser um amigo de bolso. E é maravilhoso, né? Um conselheiro virtual. É pura neurociência também, né? Isso. Então, é trazendo o lado bom da tecnologia para mais perto de você e sabendo utilizar de forma correta, né? Sim. Numa necessidade real. Claro. Que é essa questão. Quem dera todos pudessem ter um acompanhamento ou alguém que possa... Quem dera. Sabendo também, né, Lana? Você sabe que também isso não é uma troca, isso é mais uma somatória. De maneira né? nenhuma isso vem substituir a terapia. Né? Eu não ia dar um tiro no pé desse jeito. Não faria isso. Até isso seria irresponsável da minha parte se eu fizesse isso. Porque tem questões que é na terapia, que você precisa tratar em terapia. Você está com um processo depressivo importante, é na terapia que você vai tratar. Tem questões que você não tem condição de não levar para lá. Eu não estou falando de terapia. Eu estou falando de apoio, eu estou falando de trocar ideia, eu estou falando de conselho, eu estou falando de ter, de fato, alguém para te escutar. E não vai ser só o escutar, vai te devolver. E não vai te devolver à toa, vai te devolver com respostas inteligentes, vai te devolver de acordo com a tua demanda, vai te devolver de acordo com o teu histórico, vai te devolver de acordo com aquilo que você passar para ele. Entende? A minha grande intenção foi calibrar a minha prática como psicóloga, foi trazer o comportamento que eu tenho como psicóloga para dentro de uma ferramenta, mas não no aspecto terapêutico, mas de organização mental, de trocar ideia, sabe? Sim. Muita gente vai assistir e depois vai me perguntar assim, Paulo, mas qual a diferença? Eu não poderia entrar num grupo de WhatsApp aleatório e conversar com um monte de gente? Pode. E ter o apoio de um monte de gente? Pode. Mas esse grupo vai ser específico a você? Exatamente. Ou não? Eu fiz o teste, né, com o Grilo e adorei. Inclusive estressei ele bastante, falei coisas que nem estavam acontecendo, né? Surtou a ferramenta à vontade. Né? Falei que estava com sinusite, depois falei que estava com não sei o quê. Só tem que, quando ele engata um momento, né? As primeiras 4, 5 coisas que a gente vai falando, a gente vai vendo respostas bem formatadas, bem estruturadas. Mas depois a impressão que você tem é assim, cara, esse bicho me conhece. Esse bicho ele tá falando pra mim. Então assim, como é que foi desenvolvido? Foi desenvolvido realmente, papum, tem um estímulo, uma resposta, ou então tem algo mais especial dentro dele? Ele foi feito para mapear o que você quer. É esse o interessante. Ele começa fazendo perguntas de calibração, para ele entender quem é você. Para ele saber o teu histórico, para ele saber como você funciona, para ele saber como você se percebe, para entender teu contexto familiar, como é que tá a tua saúde. Para ele não te dar respostas que não sejam voltadas a ti. Desde que eu coloquei o Grilo para funcionar, eu fico usando. E tem horas assim, eu pedi para um monte de amigos, por exemplo, fazerem o teste do Grilo. Aí eu falei, cara, deixa eu estressar aqui a ferramenta, deixa eu ver como é que ela me responde. Eu pedi para um monte de gente para poder testar e o pessoal não testou, o que você me diz? Aí ele, olha, eu sei que é frustrante quando isso acontece. E ele vem trazendo coisa, aí chega lá no final, aí ele, procure dedicar um tempo às suas filhas. Ou seja, ele pegou o que eu já tinha falado. Sim. Lembra que você disse que gostava de fazer isso com elas? Que eu falei que eu gostava de assistir um episódio da Bluey com elas, que é um desenho animado que elas adoram. E a gente assiste muito junto. Aí ele, faz o seguinte, vai assistir um episódio da Bluey com as meninas e dá uma relaxada, depois você pensa sobre isso.
entende, ele foi buscar informações que eu já tinha dado para ele e me deu uma resposta que era para mim. Isso é no coletivo, começo, né? Quanto mais você conversa com ele, mais ele aprende sobre você. Então ele vai ficando cada vez mais azeitado, cada vez mais eficiente. No começo pode ser que ele te dê respostas mais estruturadas, porque ele vem teórico, ele vem técnico. Feito todo um estudo para poder começar a gerar essa abordagem. Exatamente. Aí ele vai te dar respostas que podem parecer genéricas no início, até para ele perceber qual é a tua reação. Não, isso aqui não combina comigo. Não, isso aqui para mim não funciona. Não, isso aqui eu acho que dá para eu fazer. Isso daqui achei legal. Então ele vai acumulando informações para cada vez mais a conversa entre vocês, né, entre o usuário e o grilo, ser mais encaixada e ser mais personalizada. Cada vez mais personalizada. É uma impressão que eu tenho. Toda vez que eu tenho a necessidade de falar alguma coisa, ele me traz uma atividade como se eu estivesse conversando com a Ilana. É o que mais me assusta. Né? Então, parece que a Ilana está no meu bolso agora, né? E é uma tecnologia. Eu vejo hoje... Tu Ilana de bolso? Ilana de bolso. Eu vou mudar o nome. Pelo amor de Deus, não! E eu fico pensando assim, imagina essa ferramenta para profissionais que trabalham na minha área. Sim. Porque nem sempre o profissional ele consegue custear neurofeedback e processo terapêutico. Sim. Mas neurofeedback e ter esse acompanhante de bolso vai somar muito no processo. Sem dúvida. E vai trazer um ganho muito grande Sem para dúvida. que tanto o acompanhante de bolso, o nosso querido grilo, ele vai dar o suporte para chegar no processo terapêutico já mais amadurecido, como também eu posso vir do processo terapêutico e iniciar com o meu acompanhante de bolso para sustentar os ganhos que eu tive. Exatamente. A intenção é exatamente essa. É porque como ele vai dar esse suporte e não é um suporte aleatório, então ele vem reforçar tudo que você está fazendo. Se você tem um processo terapêutico, ele reforça o teu processo terapêutico. Se você está em um acompanhamento com neurofeedback, ele reforça. Se você tem atividades para poder fazer, você fala, ai, Grilo, tô aqui agoniado. Meu terapeuta pediu para eu fazer isso, e eu não sei como é que eu vou fazer porque tá difícil para mim. Ele vai trocar ideia contigo. Então, já que teu terapeuta sugeriu isso, tenta fazer dessa forma, tenta fazer assim. É um reforço, não é substituto. Eles se reforçam, eles se complementam. E isso eu achei fantástico. A minha intenção sempre foi e sempre será ajudar pessoas. Pronto, isso daí faz parte da minha formação. Ajudar pessoas. As formas que a gente ajuda as pessoas, elas podem ser infinitas. Então, se eu faço isso dentro do consultório, se eu encaminho um paciente para neurofeedback, se ele tem um apoio medicamentoso, porque muitas vezes é necessário ele ir para um psiquiatra, e agora, se ele tem um acompanhante, um companheiro, um amigo dentro do bolso, tudo isso vai dando, cada pecinha dessa vai somando um suporte para essa pessoa que é impagável. Pronto, é impagável. São os pilares da segurança, né? Exatamente. Fora os profissionais e aí mais acessórios positivos. Né? Exatamente. Eu acho que se tem alguma coisa que ajude alguém, eu quero descobrir como é que faz e eu quero usar. Se existe uma ferramenta, se existe uma tecnologia, se existe uma teoria, se vai ajudar, como é que a gente usa para ajudar melhor? Pronto, é assim? Então vamos usar assim. Sim. Ciência, neurociência voltada ao nosso paciente. É isso. Que é o mais importante. É aquele negócio, levar, que a gente bate, rebate. Utilizar de todas as nossas qualidades, né? Para tentar fazer o melhor pelo outro. Exatamente. Essa é a nossa qualidade dos psicólogos. É trabalhar suas terapias, que o Paulo hoje só trabalha com neurofeedback. A Ilana é uma psicóloga clínica, que atende, acolhe. E eu, dentro da fisioterapia, o que a gente busca é realmente trabalhar nossas qualidades para estimular e criar estratégias melhores, seja física, seja mental, de onde vier. E essa nova abordagem é mais algo para se complementar, que ela criou para vários terapeutas, mas a gente também pode estar associando para os nossos pacientes também, né? Claro. O usuário final, né? A pessoa que consome psicoterapia pode tranquilamente consumir um grilo permanentezinho aí no seu bolso. É muito bacana. É muito legal. Muito bacana. Nosso tempo. Se esgotou. É isso. A gente podia conversar aqui mais uns 2 dias. Por favor, leva um tempo. Mas a gente pode terminar o negócio aqui de gravação e depois continuar conversando. Claro. Né?
Mas queria agradecer. Sempre que tem café, a gente conversa. Café. O meu eu não vou dizer o que tem dentro, porque... Deixa pra lá. É que nem a caneca do jogo, ninguém vai saber o que tem. Né? A droga do pau. Eu não posso falar isso. Não pode, meu Deus, vamos cortar agora o negócio, tá vendo? Corte não, deixa aqui o meu. Vai ficar aquela coisa em preto e branco, entendeu? Tipo erro! Né? Então, assim, pra finalizar, a Flora sempre gosta de finalizar, então deixo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, adorei ter vindo, obrigada. E obrigado por trocas, e a gente vai montar com certeza outras conversas, outros assuntos, outras temáticas, porque tem muita coisa também para apresentar para vocês. Isso foi um pouquinho só da junção das abordagens da neurociência, porque a gente também tem muito para divulgar, tanto essa nova tecnologia que a Ilana está fazendo, como até mesmo o próprio neurofeedback, que hoje está só um pezinho aí e um mundo para crescer, tá bom? Até mais. Obrigada.